por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. A ausência de apoio bíblico da fala da senhora Ellen White, profetiza do Adventismo do Sétimo Dia, nenhum texto no chamado Berit Hadashah, o Novo Testamento, ensina que pecados confessados são transferidos para os registros celestiais, aguardando investigação para justificação. Esta é exegese pura, ou seja, colocar no texto aquilo que o texto não diz. Assim então você está dizendo que a purificação do céu foi feita quando Jesus entra depois da morte. Não, é assim. Eu acabei de citar a primeira João 1:7. Galera, vocês têm que me dar tempo para responder. Tá. Porque são muitas questões, senão vai ficar difícil. Só para vocês entenderem. A purificação do pecado, ela acontece na cruz. Qual pecado? É isso que os nossos ouvintes do diabo, dos demônios, de qualquer pecado que existe no universo, dos seres humanos. Não, porque a gente está falando do céu. Isso. Mas, é esse pecado do céu que eu quero saber. Exato, mas o que acontece é, todos os pecados que já existiram no universo foram transferidos para o santuário celestial. O que acontece lá? Para os salvos, nós vemos que o juízo não é pelas obras. Quando a gente vê... Não, implicitamente você vê as obras. Explicitamente. Porque você vê ali, salvo pela fé, mediante a graça, mas a consequência é o galardão pelas obras. Mas, então não há um julgamento pelas obras. O julgamento já foi feito previamente. A salvação já está garantida. Jesus garantiu ela. Deus em Cristo o garantiu, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ele garantiu para quem? Hebreus capítulo 6, versículo... Para quem? Para todos aqueles que creem efetivamente. E se alguém deixar de crer, vier a crer e depois deixar de crer? Aí não é garantia. Então, né? Então não tem garantia. Então o que nós temos aqui? Análise exegética consistente do texto de Hebreus, o santuário celestial. Tá. Aqui trata a respeito da teologia aos hebreus, apresenta Cristo entrando imediatamente no lugar santíssimo celestial após sua ascensão. Pastor Ezequiel, com muito respeito, e eu queria que o senhor respondesse, não é uma pergunta retórica, Jesus ele só entrou no Santo dos Santos em 1844? Não. Perfeito. Segundo a visão adventista, ele entra também na inauguração do santuário. Então, aqui tem um texto muito interessante então, que duas vezes. Sim. Aqui tem um texto de Hebreus capítulo 1, versículo 3. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Perfeito. Isso não foi em 1844. Sim, claro. Hebreus 8:1. Temos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Perfeito. Não foi 22 de outubro de 1844. Concordamos. Hebreus 9:24. Por que Cristo não entrou em santuário feito por mãos? Figura do verdadeiro, mas do próprio céu. O assentar-se à direita da destra de Deus Pai implica obra completa, definitiva e digna, não início de nova fase investigativa. A natureza do juízo final, o Novo Testamento, chamado Berit Hadashah, ensina o juízo futuro único, não investigativo progressivo. Dentro da matéria bíblica, em Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, juízo das nações quando o Filho do Homem vier em glória. João 8, capítulo 5, versículo 28 e 29, ressurreição. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, o chamado bema bematos do Cristo, genitivo, que é a possessão. Bema, plataforma de performance elevada. O bema que é o tribunal de Cristo para recebimento de galardão dos salvos. E 2 Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, juízo diante do trono branco. Estes textos descrevem juízo público, escatológico, definitivo, não processo investigativo secreto no céu. Então, a doutrina do juízo investigativo adventista enfrenta objeções exegéticas, linguísticas, históricas, teológicas, substanciais. Por quê? Temos aqui, no mínimo, 5 questões. Exegeticamente, por quê? Baseia-se em interpretação forçada de Daniel 8,14, que eu já fiz a interpretação do contexto imediato, histórico e exegético, que ignora o contexto histórico-linguístico. Temos, segundo a expressão linguisticamente, contradiz o significado claro dos tempos verbais em grego e hebraico, e, em especial em Hebreus, sobre a entrada de Cristo no lugar santíssimo. Teologicamente, mina as doutrinas da justificação da fé e da suficiência da expiação, justificação pela fé e segurança da salvação. 4, historicamente representa inovação, não tem arcabouço ou base no cristianismo ortodoxo. E também, 5, cristologicamente, diminui a obra consumada de Cristo na cruz do Calvário ao torná-la dependente do processo investigativo
posterior. Isso significa dizer que quando Cristo declara em João capítulo de número 19, versículo de número 30, está consumado, não é genericamente, é definitivo e eternamente. Muito obrigado, pastor Jonas. Pastor Ezequiel, por que então precisa de duas partes? Porque Hebreus capítulo 8 diz que o santuário terrestre é a figura da sombra das coisas celestiais. Jesus é maior do que o santuário terrestre? Ninguém está dizendo que não é, mas o ponto é... Então o sacrifício do santuário era processo. Perfeito. O sacrifício da cruz é eterno. Não, mas ninguém está dizendo o contrário. O que acontece é assim, nenhuma das suas objeções rejeita a fé adventista, a não ser no aspecto da sua própria vontade de que assim seja. Por exemplo, a minha, você fala? A sua, O que acontece assim, por exemplo... Eu citei a Bíblia, não foi a minha vontade. Não, veja bem, por exemplo, você fala assim, que a doutrina do juízo investigativo, ela tem desafios exegéticos, porque Daniel 8,14 eu fiz uma interpretação que é contrária à interpretação adventista. A existência da sua interpretação não nega a interpretação adventista. Não. Só diz que você tem uma outra. Por exemplo, pensa um ateu interpretando um texto da Bíblia. Um ateu pega aqui a Bíblia e ele fala assim, eu tenho uma interpretação diferente aqui. Você deixa de ser cristão... Me perdoe, mas a ortodoxia não trabalha dessa forma. Mas deixa eu falar um pouquinho agora. Porque o que acontece é o seguinte, Aleph. O senhor está nervoso comigo, pastor? Não, nem um pouco. Tá, beleza. Se um ateu faz uma interpretação da Bíblia, você não tem obrigação nenhuma de seguir a interpretação do ateu. Da mesma maneira, você faz uma interpretação anti-adventista de Daniel 8,14. Eu não tenho obrigação nenhuma de seguir a sua interpretação. Da mesma maneira que a minha interpretação adventista não te obriga a seguir a minha interpretação, entende? Porque a questão é bastante simples, assim. A doutrina do juízo investigativo, ela evoca discussões exegéticas, linguísticas, histórias, contextuais e teológicas? Sim, sem sombra de dúvida. Entretanto, Aleph, as suas doutrinas ou as suas percepções, seja sobre a alma ou seja sobre o juízo, também evocam as mesmas questões. Porque, por exemplo, você coloca assim que... você coloca isso várias vezes, inclusive, que João 16, verso 30, isso está consumado, é uma coisa... 19:30. 19:30. É uma coisa que está consumada, é uma coisa definitiva. Mas o senhor está falando de interpretação, pastor? Me perdoe. A Mas reforma protestante... Cara. É que eu preciso terminar, Aleph. Ela nos dá... eu preciso terminar o meu argumento, depois você oportunidade de interpretar, não. A reforma protestante, ela nos dá o livre acesso, não a livre interpretação. Não, tudo bem. Mas o texto deve estar no contexto. Não, sem sombra de dúvida, mas veja bem, por exemplo, Daniel 8,14, a visão adventista, está absolutamente dentro do contexto. Nós levamos em conta não só o contexto do capítulo 8, mas do capítulo 7, do capítulo 8, do livro inteiro, de Levítico, de Hebreus, de Apocalipse. Nós levamos a Bíblia inteira em conta na nossa interpretação de Daniel 8. E o que acontece? Você pode discordar da nossa interpretação, porque isso é natural. Mas o que você não pode dizer é que a nossa fundamentação não é bíblica. Muito pelo contrário. A cena principal do juízo investigativo é Daniel capítulo 7. Abriu-se o tribunal, abriram-se os livros e foram julgadas as pessoas. Veja, é uma imagem celestial, absolutamente clara, absolutamente nítida, para a qual você não tem nenhuma explicação terrena num santuário terreno. Entende? E ali está uma obra de julgamento. Então deixa eu fazer uma pergunta pro senhor aqui. Não tem o que fazer. Se a doutrina depende... deixa eu fazer essa pergunta aqui pro pastor Ezequiel. Se a doutrina depende da cronologia de 457 a.C. a 1844, como responder às divergências históricas sobre o decreto de Artaxerxes? É que a doutrina ela não depende disso. Porque, por exemplo... expliquei. Porque tem a complexidade do calendário. Exato. Então, como eles explicam? Eu quero ouvir a explicação deles aí. Como vocês explicam isso? Existe um livro na Igreja Adventista, da série Darcon, que se chama Levítico e a Natureza da Profecia. E tem um artigo, até um artigo curtinho, acho que é umas 5 páginas, falando desse assunto. Então, o que acontece? Nós não negamos que existem complexidades de calendário, de discussões de datas. Mas o que acontece vamos trabalhar, por exemplo, o pastor Aleph, ele disse que a data de 538, ela seria uma melhor data para o cumprimento lá da profecia do que 538? 538 do que... Na verdade ele estava falando da reforma, né? O retorno. Isso. Retorno medo-persa. Exato. Através... Então ele defende que a data de 538 ela é melhor do que a data de 457. 445, 538, 445 pode ser que é melhor do que 457. O que acontece? A Igreja Adventista, ela tem uma visão oposta. Ela entende que a visão de 457 ela é melhor. E essa é uma escolha.
Não, mas a pergunta é justamente essa. Como cravar? Porque o problema é a data. Cravar não dá. Então, como que vocês cravam uma data e colocam uma doutrina em cima disso? Porque daí surgiu a questão do juiz investigativo. Perfeito, mas... Então, uma coisa é a vinda, outra coisa é o juiz investigativo. Perfeito. Então, vocês determinam uma data para um acontecimento e depois torcem esse acontecimento para outro. Vamos trabalhar com a hipótese de que a nossa data está errada e 538 uma melhor data. Para quê? Para o início do juízo investigativo. Não seria a volta de Cristo. Exato. Ou, assim, seria o erro de Miller, mas o que realmente aconteceria seria o juízo investigativo. A única implicação que isso teria é que, ao invés de começar em 1844, o juízo investigativo teria começado em 1810. Seria a única implicação. Tá, então essa é uma implicação de data. A segunda implicação é justamente a questão da revisitação às obras daqueles que estão salvos para uma possível condenação ou não já mortos. Não, mas aqui o problema... Isso aí é uma questão assim, ó. O que acontece? Esse processo, ele realmente pode evocar algumas confusões na mente de algumas pessoas. Porque nós não entendemos... Mas a pergunta é simples. Morreu, tá morto. Isso. Para você está inexistente. Aí o pastor Ávila vai falar, tá morto, inexistente, e o processo está lá na mesa de Jesus. Jesus está lá no lugar, só para o pessoal lá de casa ouvir. O pessoal está ouvindo, ele está sentado à destra do Pai, lá no Santíssimo, e chegou o processo do fulano de tal que morreu hoje. Lá de Adão. Aí ele vai revisitar esse processo. E aí ele pode condenar ou não. É que assim... O ladrão da cruz que Jesus falou, hoje mesmo estarás com paraíso. Ele rejulgou aquela fala dele na cruz? Não, é assim, ó. Na nossa visão, só existe uma coisa que é analisada nos mortos no juízo investigativo. Uma coisa? Só uma coisa. Se eles mantiveram fé em Cristo até o fim ou não. Não, mas e esse ladrão da cruz? Eu posso citar aqui? O ladrão estando morto da mesma forma. Não, então, mas Jesus deu uma palavra a ele. Eu tô falando assim, Jesus deu, hoje mesmo estarás. Jesus já empenhou a palavra. Então não é verdadeira. Então, aí essa palavra, ela pode cair por terra? Não, é porque aí depende da interpretação, né? Eu já fiz, inclusive, um debate sobre esse texto aqui na Rádio Mais, e a gente não concorda que Jesus tenha dito que estaria naquele dia no paraíso. Tá, eu queria ressaltar aqui, citação relacionada à doutora profetisa do Adventismo Ellen White, O Grande Conflito, página 421 a 422. Assim como antigamente os pecados do povo eram postos pela fé sobre a oferta pelo pecado e mediante o sangue desta transferidos figuradamente para o santuário terrestre, assim na nova aliança os pecados dos que se arrependem são, pela fé, postos sobre Cristo, transferidos de fato para o santuário celestial. Perfeito. Olha isso, transferidos os pecados para o santuário celestial. É assim como a purificação típica do terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais se poluiria. Assim também a purificação real do celestial deve efetuar-se pela remoção ou apagamento dos pecados que ali estão registrados. Perfeito. Mas, antes que isso se possa cumprir, deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento do pecado e fé em Cristo, tem direito aos benefícios de sua expiação. Perfeito. Ellen White, Grande Conflito, página 421 a 422. Perfeito. A refutação crítica aqui dessa análise é que não tem amparato bíblico, pelo fato de que esse argumento convém várias falhas teológicas fundamentais, com a devida vênia ao nobre pastor. Contradição direta com o escritor aos Hebreus, ou com o texto bíblico inspirado. Texto? O autor de Hebreus explicitamente afirma que o santuário celestial não precisa de purificação como terrestre. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purifiquem com tais sacrifício. Mas, note isso, as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Hebreus capítulo 9, versículo 22 a 23. O santuário celestial é purificado pela própria obra de Cristo, não pelo processo investigativo posterior. O problema da transferência de pecados que a senhora Ellen White, a papisa do Adventismo Sétimo Dia, ela trata a respeito que afirma que pecados são transferidos para o santuário celestial.
Mas isso contradiz com o texto de 1 de João, Pastor capítulo 1, Ezequiel, você vai ter que versículo explicar 7. isso aí, hein, pastor Ezequiel? Que fala do quê? Só me dá tempo. 1 João? Primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 1, versículo 7, que nos diz... O pastor Aleph sempre é assim, ele guarda algumas coisinhas pro final do debate, já pra pegar, pra apertar no finalzinho, né, pastor Aleph? É que no início nós estamos em comunhão, aí no final estamos em comunhão de novo. O texto declara, se nós já estivermos à luz, assim como na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Perfeito. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Cristo cancelou o escrito de dívida, cédula do texto, que consistia em ordenanças que nos era contrário. Ele o removeu pregando na cruz. Legal. Satisfeito. Isaías capítulo de ação completa. Isaías 43, versículo 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais. A ausência de apoio bíblico da fala da senhora Ellen White, profetiza do Adventismo do sétimo dia, nenhum texto no chamado Berit Hadashah, o Novo Testamento, ensina que pecados confessados são transferidos para os registros celestiais, aguardando investigação para justificação. Esta é exegese pura, ou seja, colocar no texto aquilo que o texto não diz, lendo as escrituras conceitos ausentes. Lembrando aos senhores que nenhum texto, desde Gênesis, Apocalipse, existe. Deus, através do seu Filho, retirando os pecados da terra, levando ao santuário celestial para confessar. Por quê? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele é perfeito, contínuo e eterno diante de Deus. Pastor Ezequiel, então explica aí pra nós essa fala da Ellen White. Ela se confundiu, ela errou ou não? Ou tem uma outra interpretação? Não, pelo contrário. Quem está certo? Ellen White ou a Bíblia? A fala da Ellen White é absolutamente bíblica e não tem nem o que falar. Por favor, traga a sua Veja visão. bem, por exemplo, Hebreus capítulo 8, versos 1 a 5, afirmam que os ministros do santuário terrestre ministravam em figura e sombra das coisas celestiais. O que acontecia com o sangue do cordeiro derramado no pátio do santuário? Ele era levado para dentro do santuário. Esse é o fundamento em função do qual Ellen White entende que o sacrifício de Cristo, em função do pecado do ser humano, faz uma contaminação no santuário. Por quê? Porque no santuário está o registro do pecado que mata o Filho de Deus. Tem um hino que a gente canta na Assembleia. Sim, é que ele fala assim, no céu não entra pecado. Tranquilo. Como que essa impureza entra lá? Isso, mas o que acontece? Como que esse mecanismo acontece não está explicado na Bíblia, mas o que importa é... Então, se não está na Bíblia, não tem veja bem, como defender. Eu estou dizendo que a modo como isso é feito não está explicado, mas o ponto o santuário terrestre era a figura e sombra do santuário celestial. No santuário terrestre, o sangue era levado para dentro do santuário. Contaminava. Exatamente. E aí o que acontece? É que o senhor falou que o cordeiro só entra. deixa eu falar, porque aí senão fica difícil. Mas o que acontece? Hebreus capítulo 9, você falou assim, que o texto bíblico afirma que o santuário celestial não precisa de purificação. E você lê o texto que diz o exato oposto. O verso 23 diz que as coisas celestiais demandavam sacrifícios superiores para serem purificados do que o santuário terrestre. Mas aí não está falando do sacrifício de Jesus? Então, exatamente, porque o sacrifício... Aqui na Terra? Exato. A supremacia do sacrifício. Exato, mas o que acontece? O sacrifício de Jesus, ele é superior, e é ele que purifica o santuário celestial. Entende? Porque o santuário da ele terra... estava contaminado com o quê? Com o pecado. Mas o que acontece? Pecado? De quem? O pecado do diabo, o pecado dos demônios e o pecado dos seres humanos. Tá, então, é por isso que eu estou fazendo essas perguntas. No céu da glória mais excessivo do Deus vivo. Não. Obviamente, o diabo é um ser de origem celestial que pecou no céu, de lá foi expulso. Então, mas aí tem vários os registros dos pecados dele estão lá. Assim então o senhor está dizendo que a purificação do céu foi feita quando Jesus entra, depois da morte. Não, é só. Eu acabei de citar a primeira João 1:7. Galera, vocês têm que me dar tempo para responder. Tá. Porque são muitas questões, senão vai ficar difícil. Só para vocês entenderem. A purificação do pecado, ela acontece na cruz. Qual pecado? É isso que os nossos ouvintes do diabo, dos demônios, de qualquer pecado que existe no universo, dos seres humanos. Não, porque a gente está falando do céu. Isso. Mas, é esse pecado do céu que eu quero saber. Exato. Mas o que acontece é, todos os pecados que já existiram no universo foram transferidos para o santuário celestial. O que acontece lá? Jesus, depois que morre e ressuscita, ele vai para lá como ministro do santuário celestial. E de lá, ele
oferece o perdão às pessoas para que se arrependam. E quando ele sair de lá, caem as últimas pragas, ele volta ao céu e se inicia, da volta de Jesus, os 1000 anos de Apocalipse. No final desses 1000 anos, Jesus elimina o diabo, os demônios, os ímpios que não se arrependem. Até aí essa parte tá certa. Mas essa é a purificação. Essa é a purificação. Porque sem isso acontecer, a purificação não chegou ao fim. Os evangelhos declaram: para saberes que o Filho do Homem tem poder tanto para curar, sim, mas para perdoar. Ninguém nega isso. Te digo, está perdoado os teus pecados. Mas ninguém nega isso. Mas o senhor acabou de falar que só lá há o perdão. Não é e isso. Outra não coisa... eu não falei que eu não falei lá que só lá tem perdão. Aleph, eu não falei que só lá tem perdão. O senhor acabou de advogar que todos os pecados da humanidade são levados para o céu. É óbvio, porque todos estão registrados no céu. Todos estão registrados nos céus. Todos os pecados estão registrados no céu. Dá um texto, pastor. Essa é uma construção teológica. Não, construção teológica sem texto bíblico é heresia. Pelo contrário, o fundamento bíblico é absoluto. Por quê? Porque Cristo morreu pelos pecados. Pastor, isso eu compreendo. Mas qual o texto que tem a implicação de que Jesus levou os pecados da humanidade até o santuário celestial para investigação? Hebreus capítulo 8. Esse é o fundamento. Claro que eu apliquei aqui a exegese do texto. O senhor não me deu o texto. Hebreus 8 fala... Posso falar, eu preciso explicar porque você coloca coisas complicadas para querer parecer que eu não tô te dando resposta. A questão é simples. Simples. Me dá o texto. Hebreus 8. Hebreus 8. Não fala que ele escreveu pecados nos céus. Tudo bem, mas fala que o santuário celestial é figura do santuário terrestre. E no santuário terrestre é assim que acontece. O pecado é levado do cordeiro e o sangue para dentro do santuário. Ou Cristo? Oi? Quem é maior, o santuário terrestre ou Cristo? Aleph, o sacrifício. Nenhum adventista diz que o santuário terrestre é maior do que Cristo. É o contrário, amigo. O santuário terrestre é a figura do que Cristo viria a fazer. Entende? Com a devida vênia, o senhor não tem o texto, não mostrou o texto. Me perdoe, pastor Ezequiel. Vamos lá, citação adventista. É só pra gente entender aqui. O pastor Aleph está defendendo que na cruz os pecados foram totalmente pagos. A dívida foi paga. O senhor está dizendo, mas o senhor está dizendo que Jesus ali morre, ressuscita e leva para o céu. A doutrina não tem base bíblica, pastor. Veja bem, olha só. Eu posso falar agora ou não? Vamos lá, eu vou dar um tempinho para cada um, que a gente está quase na reta final aqui. O senhor concluiu a fala do senhor dessa aqui? O JC gosta disso aí, não gosta? Vamos lá. Conclui essa fala e eu passo pro Aleph aqui. Tá bom, o que acontece? Jesus Cristo foi aquele com que... muito respeito, tá? Claro, eu entendo. O que acontece? Jesus Cristo é aquele que morre pelos pecados. Quando ele morre, perdoa ou não perdoa? Claro que perdoa. Mas pra que levar pro céu? Porque tem pessoa que não se arrepende. Tem pessoa que se arrepende, porque senão todo mundo estaria salvo. Entenda o seguinte, Jesus morre pelos pecados de todo mundo. Nani, eu vou levantar aqui, licença aqui, tá, Nani? Jesus morre pelos pecados de todas as pessoas. Entendi. Não, mas por que levar por céu esses pecados? Assim, cara, veja bem. Porque o senhor está falando de uma maneira retórica, porque uma coisa é, o livro das obras e o livro da vida está nos céus. Isso, e tá lá mas não, o pecado não está lá, está o escrito do pecado. Mas é que assim, o registro do pecado está no céu. Esse registro precisa ser quando purificado. O senhor fala levar os pecados, fala de contaminação no lugar que é santo. Então, e a Bíblia vai declarar que no céu não tem impureza. Mas a Bíblia não declara isso. A Bíblia declara o contrário, que era necessário para a purificação das coisas celestiais um sacrifício superior. Então o que está implícito é que é necessário a purificação das coisas celestiais. Então tá, pastor Aleph, por favor, a sua fala em cima disso. Eu gostaria de trabalhar muitos outros textos aqui, mas a hora não nos permite, mas, mais uma vez, ressaltar aqui que não tem nenhum texto bíblico que nos importa dizer que os pecados da humanidade todos, segundo a palavra do pastor Ezequiel, estão registrados nos céus através da morte de Cristo. Pelo contrário, a justificação... Houve contaminação no céu ou não? Com a morte de Jesus e essa, na visão deles, leva pecado para o céu? E houve não teve contaminação no céu. O céu precisou de purificação, como o pastor está lendo o texto Hebreus ali. 9:23. Como que o senhor refuta esse versículo de Hebreus 9:23? Refuta com a própria presença de Deus no céu, da glória inacessível, a qual não existe pecado algum diante do Senhor. A Bíblia ratifica, é importante dizer também, o próprio escritor aos Hebreus capítulo 1,
fala a respeito da supremacia do sacrifício de Jesus. Onde que a Bíblia diz que não existe pecado diante do Senhor? Você está me pedindo um texto, agora dá um texto aí. Não, eu tô falando assim... agora não tem um texto. Não, eu vou continuar. Vai lá, pastor Alex. Cadê o texto? Posso falar? A Bíblia ratifica a respeito simplesmente do céu. A geografia celestial Onde a Bíblia diz em isso? si não fala a respeito Onde do a Bíblia pecado. diz isso? Se o senhor me deixar eu terminar. O texto vai falar a respeito em Abacuque, capítulo de número 1, que o Senhor é tão puro, tão santo, que não pode ver o mal. Nesse sentido que o céu está intocável, não existe pecado, porque todas as coisas estão santas pela sua eterna presença. O céu da glória inacessível. Agora, a morte, Romanos capítulo 5, versículo de número 12, veio no mundo através da desobediência de um homem. Então, a expressão ali, em texto bíblico, João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Palavra cosmos. Você pode advogar que o universo está, que a terra está, mas o céu da glória inacessível do Deus vivo, não existe um pecado sequer. Por quê? Vou fazer uma pergunta aqui do J. Soares para o senhor, pastor Alice. Tá, se não tem pecado no céu, como que o diabo foi caído ou pecou? Até que tem sentido, então, a visão dele. Então, explica aí para o ouvinte. Vamos lá. O chamado texto, eu não queria entrar por causa do horário, mas vamos lá. Vamos lá, pastor, o debate está pegando fogo. Perdão, Jó, capítulo de número 1. O chamado, aquilo que nós conhecemos como Hakal Benei Elohim. A expressão ali é relacionada à congregação dos filhos de Deus. O contexto vai nos apresentar que o diabo apresentou-se diante do Senhor. De onde vens? De rodear a terra e passear por ela. Qual céu? Efésios capítulo 6, versículo 12. O texto declara, versículo 10 em diante: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos o Senhor na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Havendo feito tudo isso, ficados firmes, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados, potestades que habitam nas regiões celestiais." Então não é no céu. Que região celestial é essa? Nós acreditamos piamente naquilo que nós conhecemos teologicamente como mesorâneos, que seria o céu do meio. O céu atmosférico, espacial e o céu da glória inacessível do Deus vivo. Porque se nós advogarmos que Satanás pecou no céu da glória inacessível, então nós temos aqui uma grande dificuldade relacionada a isso. É o que o pessoal chama de Éden celestial? Aqui, isso é uma pergunta, ó. Eu não sei se eu me fiz responder. Estão perguntando aqui, ó. O santuário precisa ser purificado de quê? Se já está sem contaminação, não pode ser purificado, porque nada o contamina. Então, como é que vocês explicam isso aqui? Então, só para corroborar com essa fala, a pergunta inicial, não tem como nós advogarmos essa questão, porque o céu é a morada de Deus, eterna habitação do Senhor. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, Paulo ratifica que o homem no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. Esse terceiro céu, qual que é o céu? Céu da glória inacessível. Então ele foi lá como? Este céu arrebatado em espírito, obviamente. Mas aí ele entrou. Sim, com certeza. Mas aí ele não era impuro? Aqui que está a grande Ele não era um conotação. pecador? Pecador, mas tem um porém. Nós temos aqui a entrada da graça, porque justificado pelo Senhor, está autorizado para estar diante do Senhor. Tanto é que Efésios capítulo de número 1 declara que pelo sacrifício de Jesus, nos assentamos às regiões celestiais. Porque Paulo está no corpo de pecado, mas justificado na alma pela graça então, de Deus. Então o santuário pode ser aqui, da mesma forma. Pastor, nós estamos falando aqui de corpo, Paulo na terra, espírito arrebatado até o terceiro céu. Aqui não está falando do corpo que entra. O corpo é pecaminoso, mas a alma é justificada diante de Deus. O corpo é inclinado para o pecado, mas a graça é inclinada para a santificação. Pastor Ezequiel, vou passar para ele finalizar e depois... São muitas perguntas. O senhor tem mais um pouquinho de argumentação e depois a gente já vai para as considerações finais. Bom, o que fica claro é que o pecado nasce no céu e de lá ele será destruído. Qual o céu? Assim,